Na tarde de 16 de agosto de 1991, no Aeroporto Internacional de Calcutá, um Boeing 737-200 da Indian Airlines estava se preparando para decolar em um curto voo doméstico para a cidade de Imphal, no nordeste do país. Uma vez lá, a tripulação deveria fazer uma breve escala antes de continuar para o destino final em Dimapur, e os preparativos para o voo estavam indo muito bem. A aeronave que eles planejavam usar para o voo tinha a matrícula Victor Tango Echo Foxtrot Lima e havia sido entregue nova para a Indian Airlines em 1977. Movida por dois motores, Pratt Whitney JT-8 Delta 17, ela havia acumulado 33 mil ciclos de voo em seus 14 anos de serviço até o momento deste voo. Uma vida relativamente curta e difícil voando na densa malha de setores curtos da Indian Airlines, que conectava cidades por todo o subcontinente indiano. Dito isso, naquela tarde de sexta-feira, a aeronave estava em boas condições mecânicas gerais, sem nenhum problema registrado em seu diário técnico. Agora, a rota que os pilotos estavam planejando cobria cerca de 430 quilômetros, o que significava que todo o voo normalmente duraria pouco mais de uma hora, curto, mas ainda relativamente confortável para a tripulação técnica. E eles eram compostos por um comandante de 37 anos que, nesse dia, tinha 3.783 horas de voo totais, sendo 2.369 dessas horas voadas no Boeing 737. Ele iria atuar como piloto em comando neste primeiro trecho, e no assento direito, atuando como seu copiloto e piloto monitorando, estava outro comandante. Um piloto de 26 anos, com 1.647 horas de experiência de voo, das quais quase todas, cerca de 1.400 horas, haviam sido voadas nesse mesmo tipo de aeronave. O relatório final não explicou como ele foi promovido a comandante com tão pouca experiência. Normalmente, um mínimo absoluto de 1.500 horas é exigido para isso, o que eu imagino que ele tinha, mas é possível que sua baixa experiência seja uma das chaves para essa história. De qualquer forma, atrás deles, 4 comissários de bordo estavam cuidando dos 63 passageiros que estavam embarcando para o voo, o que significava que o número total de pessoas a bordo seria 69. E, uma vez que o embarque foi concluído e a aeronave foi empurrada para fora do portão, o trecho relativamente curto significava que a carga de trabalho no cockpit permaneceria relativamente alta, especialmente porque esse voo também estava indo em direção a um terreno bastante complicado. Todos os preparativos pareciam ter seguido os procedimentos normais, e o voo 257 acabou deixando Calcutá às 11h54, 24 minutos após o horário programado para a partida. Após a decolagem, os pilotos seguiram procedimentos padrão e instruções do controle de tráfego aéreo, que os autorizou a subir à altitude de cruzeiro de 29 mil pés. Durante o início do voo, eles seguiram as aerovias do plano de voo operacional, designado para guiá-los ao nordeste pelas planícies do leste da Índia. Agora, o destino deles, o Aeroporto Internacional de Imphal, estava localizado no estado de Manipur, no nordeste da Índia, a menos de 100 quilômetros da fronteira com Myanmar. E o próprio aeroporto ficava dentro de um amplo vale, a uma elevação de aproximadamente 2.540 pés, cercado em quase todos os lados por terreno montanhoso íngreme. Na verdade, em um raio de apenas algumas dezenas de milhas da pista, várias cristas atingiam alturas bem acima de 6.000 pés. Por isso, as aeronaves, chegando a Imphal e se preparando para a aproximação à única pista, não podiam simplesmente descer quando quisessem. Agora, ao invés disso, os pilotos tinham que fazer uma aproximação em degraus para manter suas aeronaves em altitudes seguras até estarem bem posicionadas em relação ao aeroporto e ao terreno. Para isso, os procedimentos dependiam de vários auxílios à radionavegação, sendo a principal delas o VOR de Imphal, um radiofarol que estava localizado no próprio aeroporto. Um VOR, o alcance omnidirecional de frequência muito alta, é um auxílio à navegação que já mencionei em vários vídeos. E os VORs formam a espinha dorsal da navegação
por rádio à moda antiga, e eles funcionam emitindo radiais de 360 graus a partir do seu centro, que podem ser captados pelo receptor VOR da aeronave e mostrar o rumo exato para e a partir da estação. Na prática, isso fazia as tripulações usarem o VOR para localizar a rota exata até o aeroporto de Imphal. E então, para poder descer abaixo das colinas mais altas ao redor, a aeronave precisaria primeiro sobrevoar o VOR, e então seguir um procedimento para alinhar com o sistema de pouso, por instrumentos do aeroporto. Somente após interceptar o localizador e a rampa de planeio do sistema de pouso, por instrumentos, a descida final para a pista poderia começar. Agora, vou entrar em mais detalhes sobre esse procedimento mais adiante, mas é importante entender que esse sistema dependia totalmente de uma coisa importante. A tripulação precisava sempre saber exatamente onde a aeronave estava, porque o sistema de pouso por instrumentos só ajudava na última parte da orientação até a pista, não para posicionar a aeronave com precisão antes disso. Em regiões montanhosas, estar ou não exatamente onde o procedimento previa que a aeronave estivesse pode significar a diferença entre uma separação segura do terreno e uma montanha à frente. Além disso, o clima na região frequentemente dificultava a navegação. O ar úmido passando pelas colinas ao redor, frequentemente, produzia camadas de nuvens que se deslocavam pelas montanhas ao redor do vale, reduzindo a visibilidade. Assim, as aeronaves que desciam para Imphal muitas vezes faziam grande parte da aproximação em nuvens densas, obviamente, tornando o terreno invisível fora da cabine. Confiar nos instrumentos e procedimentos de navegação era essencial. Agora, isso pode parecer óbvio para a maioria dos meus espectadores frequentes, mas estou destacando isso por um motivo que logo ficará claro. De qualquer forma, após finalmente nivelar na altitude de cruzeiro de 29 mil pés, o voo 257 logo continuou a nordeste pelo leste da Índia em direção às colinas de Manipur. Na primeira parte do voo, os pilotos seguiram a rota planejada para nordeste a partir de Calcutá em direção a Bangladesh, após o que a aerovia os direcionou para Comilla, que serviu como ponto de navegação antes de continuarem para Agartala e, finalmente, em direção a Imphal. Até este momento, nada havia acontecido na cabine que indicasse que esses pilotos estavam fazendo algo diferente do que era esperado deles. Enquanto a aeronave seguia para leste, eles logo começaram a se preparar para o procedimento obrigatório antes do pouso neste destino. Ao se aproximar pelo sudoeste, o procedimento começava pelo VOR de Imphal, que mencionei anteriormente, que localizado sobre o aeroporto, servia como referência central para toda a aproximação. Então, as tripulações que estavam se aproximando primeiro voariam diretamente em direção ao VOR até sobrevoá-lo. E essa passagem pelo balizador era importante, não apenas porque confirmava a posição exata da aeronave, mas também porque estabelecia a referência de tempo e os procedimentos usados para o restante da aproximação. Depois que a aeronave passava pelo VOR, a tripulação então iniciava a primeira parte da manobra de aproximação, que era entrar em uma órbita de espera, onde poderiam descer de um mínimo de 10 mil pés até 8 mil pés. Após estabelecida, essa órbita de espera alinharia a aeronave para a próxima fase, a curva de procedimento. Nesse segmento, a aeronave voaria, afastando-se do VOR, seguindo o radial de saída em um trecho cronometrado, normalmente com duração de 2 minutos e 30 segundos, corrigido para o vento. E uma vez afastada, a aeronave também estava autorizada a descer até 5 mil pés. Como essa manobra garantia que todos soubessem onde estavam o tempo todo, também assegurava que a aeronave ficasse segura, longe de qualquer terreno. Ao final desse trecho, a aeronave fazia uma curva de procedimento e descia até 4.200 pés, apontando o nariz de volta ao aeroporto para interceptar o ILS e iniciar a aproximação à pista. Esse tipo de navegação, baseada em tempo, era, e ainda é, comum em aeroportos que não possuem cobertura de radar como este. Os controladores não tinham telas para verificar a posição da aeronave ou fornecer vetoração radar, então,
precisavam supor que as aeronaves seguiam os procedimentos publicados e confiar em qualquer relato de posição feito pelos pilotos. Mas isso também significava que, se uma tripulação se perdesse ou não entendesse o procedimento por qualquer motivo, o controlador dificilmente detectaria o erro. Para os pilotos, isso significava que o procedimento criava, na prática, um corredor invisível através das montanhas e, desde que a aeronave seguisse corretamente a sequência de proas, altitudes e tempos, ela permaneceria perfeitamente segura dentro do espaço aéreo protegido. Mas se fizessem uma curva errada ou descessem antes das posições corretas, as coisas poderiam dar muito errado sem que ninguém percebesse. Sei que pode parecer complicado e assustador, mas é exatamente por isso que nós pilotos precisamos da habilitação por instrumentos antes de voar nesses procedimentos e com pouca visibilidade. Se você acabar se perdendo, o correto a fazer é simplesmente admitir, subir novamente para uma altitude segura e então retornar em direção ao rádio farol. E nós somos avaliados em nossas habilidades de voo por instrumentos todos os anos. Além disso, hoje essa situação seria bem diferente. Mesmo em um aeroporto relativamente pequeno, os controladores geralmente têm acesso a ferramentas de vigilância como o ADS-B, que permite que eles vejam a posição, altitude e trajetória da aeronave em uma tela, mesmo que a cobertura de radar tradicional seja limitada. Ao mesmo tempo, aviões comerciais modernos usam sistemas de gerenciamento de voo com GPS, que calculam continuamente nossa posição com uma precisão muito maior do que a das técnicas de navegação por rádio disponíveis no início dos anos 90. Além disso, nossos displays de navegação indicam claramente nossa localização, ampliando nossa consciência situacional. Mas no dia dessa história, nenhuma dessas camadas extras existia. A única visão da posição da aeronave era a que os pilotos formavam no cockpit, observando seus instrumentos. Ou pelo menos, era assim que eles deveriam ter construído sua imagem mental. Enquanto os pilotos do voo 257 preparavam a descida a 29 mil pés, ainda estavam acima de qualquer terreno, mas logo a aeronave desceria a altitudes menores, tornando a consciência do terreno essencial. A partir daí, toda a margem de segurança deles dependeria de algo simples. Eles precisavam saber exatamente onde estavam em relação ao voo de Infal. Após a aeronave cruzar Comila, ocorreu de repente a primeira grande divergência do plano de voo apresentado. A aeronave deveria, naquele momento, manter proa de cerca de 0,7 graus rumo ao ponto de navegação de Agartala, e a partir daí, a rota apresentada naturalmente faria uma curva para nordeste em direção a Infal, colocando a aeronave em uma trajetória alinhada com a geometria do procedimento normal de chegada. Agora, isso não era coincidência. Essa rota foi projetada para guiar a aeronave até uma posição em que ela passaria diretamente sobre o VOR de Infal, antes de iniciar a sequência final de manobras. Mas agora, logo após passar por Comila, a aeronave começou a desviar para a direita daquela rota. Sua proa aumentou lentamente até se estabilizar em um curso de aproximadamente 0,53 graus, o que era mais de 40 graus à direita da aerovia que os pilotos haviam sido autorizados a seguir. Essa nova proa direcionou a aeronave quase diretamente para Infal, ignorando completamente Agartala e efetivamente cortando uma esquina da rota. Agora parecia que os pilotos miravam diretamente o ponto final do trecho de através da aproximação do aeroporto de destino. Essa proa foi então mantida por aproximadamente 12 minutos, enquanto a aeronave continuava a nordeste, e esse desvio não foi resultado de nenhuma pane de navegação ou de uma breve falta de atenção. Os investigadores não encontraram evidências de falha no equipamento de navegação da aeronave, nem o gravador de voz indicou confusão da tripulação sobre sua posição. Em vez disso, isso parece ter sido uma decisão deliberada dos pilotos para simplesmente encurtar um pouco a rota. Em resumo, eles estavam pegando um atalho. Em um trecho como este, essa mudança economizaria vários minutos de tempo de voo, e a manobra em si não era incomum, especialmente em um espaço aéreo com radar limitado,
onde controladores dependiam dos relatos dos pilotos, não do acompanhamento em tempo real. Ser algo comum não deixava de ser uma violação de regra, especialmente sem autorização dos controladores por qualquer meio, forma ou procedimento. E isso também nos deu um primeiro vislumbre de como esses dois pilotos operavam. Isso é algo que chamamos de normalização do desvio, um termo que foi popularizado pela primeira vez na análise do desastre do ônibus espacial Challenger, onde foi constatado que os engenheiros haviam gradualmente se acostumado com pequenas anomalias que ainda não haviam causado uma falha. E como esses desvios do esperado não produziam imediatamente um resultado catastrófico, eles foram lentamente sendo aceitos como normais. Esse mesmo padrão pode surgir também nas operações de voo, especialmente em rotas que as tripulações voam com frequência. E neste caso, o comandante, que lembre-se, fazia parte da tripulação aqui, já havia feito exatamente esse voo 36 vezes antes. Agora, quando um piloto descobre que um atalho sempre economiza tempo, sem causar problemas imediatos, esse atalho pode começar a parecer uma rotina, em vez de algo errado de alguma forma. Assim, com o tempo, esse desvio do procedimento publicado passa a ser integrado ao modelo mental do piloto de como esse voo normalmente deve ser feito, mesmo que o procedimento escrito ainda exista por um motivo. Neste caso, a aeronave continuou voando na nova proa, escolhida pela própria tripulação, enquanto os pilotos seguiam com suas tarefas normais. E mesmo que esse atalho não tenha colocado a aeronave em perigo imediato, ele silenciosamente começou a alterar a geometria da chegada que logo se seguiria. Após manter a proa 0,53 graus por 12 minutos, a aeronave virou mais à direita, aumentando a proa para cerca de 0,81 graus. Isso colocou a aeronave em uma rota que ainda apontava geralmente para Infal, mas agora a partir de uma posição significativamente ao sul da rota que normalmente seguiria. A proa foi mantida por 9 minutos até a tripulação ajustar levemente à esquerda, estabilizando a aeronave em cerca de 0,70 graus. Ao mesmo tempo, o piloto monitorando transmitiu um relatório de posição para o controle de tráfego aéreo, o que complicou ainda mais a situação, porque o que ele relatou agora foi que eles haviam passado sobre Agartala, quando na realidade a aeronave não estava nem perto desse ponto de passagem. Como mencionei, a área de controle de tráfego aéreo entre Comilla e Infal não tinha cobertura de radar. O controlador não podia checar a localização da aeronave e, ao ouvir que o voo 257 passou por Agartala, apenas presumiu que seguia a rota planejada. Afinal, ele não tinha motivo para não acreditar na palavra da tripulação. De volta ao cockpit, os pilotos já sabiam que encurtavam o caminho, e esse atalho agora também havia alterado o horário estimado de chegada da tripulação, que agora seria às 12h42 no horário local, aproximadamente 4 minutos antes da estimativa anterior. Isso pode parecer pouco, mas ainda assim influenciou sutilmente a próxima decisão da tripulação. Conforme o plano operacional de voo, a descida para Infal estava prevista para iniciar cerca de 45 minutos após a decolagem de Calcutá. Assim, considerando o novo horário de chegada, a descida deveria ter iniciado por volta das 12h35, horário local. Porém, por algum motivo, os pilotos pediram a descida ainda mais cedo. A descida começou cerca de 6 minutos antes do que o horário de chegada revisado indicaria, sugerindo que a tripulação achava estar mais perto de Infal do que realmente estava. E essa crença pode ter sido reforçada pela maior velocidade verdadeira da aeronave em comparação com o valor que eles usaram nos cálculos de planejamento de voo, o que faria o voo parecer estar progredindo mais rápido do que o esperado. Como já tinham passado pelos pontos de navegação usados para definir tempo e geometria da chegada, a tripulação já havia perdido a referência estruturada do planejamento. Além disso, é bom lembrar aqui que, embora eles tivessem o VOR ou o RMI mostrando onde estava o rádio-farol, eles não tinham nada mostrando a distância até ele. Mas dentro do cockpit, tudo indicava que os pilotos acreditavam que a chegada estava ocorrendo de forma completamente normal. A aeronave
também estava seguindo em direção ao aeroporto, e os instrumentos à frente deles não mostravam nenhuma indicação óbvia de ameaças aumentadas. Mas aquela imagem mental começava a se desviar, mesmo que levemente, da realidade. Na aviação, nós nos referimos a essa imagem interna como consciência espacial. Essa é a compreensão contínua do piloto sobre onde a aeronave está no espaço, como ela está se movendo e como esse movimento se relaciona com o ambiente ao redor. Manter essa consciência é obviamente crucial, mas se torna extremamente importante em áreas com terreno montanhoso, onde o voo seguro depende não apenas do controle da aeronave, mas também de garantir que a aeronave permaneça dentro daquele estreito corredor de espaço aéreo, onde a separação do terreno é assegurada. E essa consciência crucial agora começava a falhar, mas a situação ainda iria piorar. Por volta das 12h38, enquanto o voo 257 continuava descendo em direção ao ambiente de aproximação, o comandante começou a olhar para fora e a comentar sobre o terreno que conseguia ver através das aberturas das nuvens abaixo. O gravador de voz da cabine registrou o comandante tentando identificar pontos de referência na paisagem, dizendo: "Este é um morro, aquele é outro morro, e entre os dois..." E usando essas referências visuais, ele logo concluiu que a aeronave estava a aproximadamente 25 milhas náuticas de Imphal. O terreno que ele observava, porém, não era o terreno do vale ao redor do aeroporto de forma alguma. Em vez disso, fazia parte do terreno acidentado ao sul do vale, incluindo as colinas da cordilheira Tangjing, com picos acima de 6.000 pés. Um minuto depois, a tripulação enviou outro relatório de posição ao controlador. Torre de Imphal, Indian Airlines, a 12 milhas, em aproximação. Isso indicava que a aeronave estava a apenas 12 milhas náuticas do aeroporto, ou seja, a tripulação se aproximava do início do procedimento de chegada. Mas, na realidade, a aeronave ainda estava a cerca de 15 milhas náuticas a sudoeste do VOR. Acreditando estar mais perto do VOR do que realmente estava, a tripulação pediu autorização para seguir direto para o trecho de afastamento da órbita de espera, sem antes cruzar o balizador. O controlador de aproximação de Imphal autorizou rapidamente o pedido. Mas, lembra como o sobrevoo do VOR era realmente importante para estabelecer a localização? Sim, porque agora eles iriam pular essa parte. Em vez de seguir o procedimento a partir de um ponto conhecido, a tripulação do voo 257 tentava reconstruir a aproximação apenas com estimativas de onde a aeronave deveria estar e alguns pontos de referência no solo, que já haviam sido identificados incorretamente. Como mencionei antes, às vezes fazemos atalhos semelhantes hoje em dia, mas eles são respaldados por coordenadas de GPS e equipamentos de medição de distância, não por estima e suposições. Enquanto desciam ao sul do aeroporto, os pilotos começaram a manobrar a aeronave como se já estivessem no espaço aéreo protegido do procedimento de chegada. Cerca de 14 milhas náuticas a sudoeste do VOR informaram estar no trecho de afastamento, e em seguida a aeronave virou à direita enquanto a tripulação se preparava para a próxima etapa da descida. Mas claro, a aeronave não estava realmente na órbita de espera. Ao contrário, ela voava entre as colinas a sudoeste do aeroporto, fora da área protegida da aproximação. Enquanto continuavam a manobra, a proa mudou gradualmente de aproximadamente 196 graus para cerca de 210 graus. E bem, a descida também continuou. E nesse ponto, os pilotos já haviam descido para aproximadamente 6.880 pés, colocando a aeronave a apenas algumas centenas de pés acima de algumas das cristas mais altas da região. No cockpit, todos ainda achavam que voavam o trecho de afastamento do procedimento de chegada. Às 12h44, o comandante comentou sobre o andamento do procedimento e disse: 2 minutos. Ele se referia ao tempo previsto no trecho de afastamento antes da curva de retorno ao aeroporto, mas o tempo real, desde o início da manobra, era de apenas 1 minuto e 35 segundos. Mesmo na posição correta, teriam iniciado a curva de procedimento cedo demais.
Como a aeronave nunca cruzou o VOR de Infal, os sinais que confirmariam sua posição no procedimento de aproximação não apareceram. Assim, os instrumentos que guiariam a tripulação à órbita de espera não teriam mostrado as indicações corretas. E essa é a parte que eu simplesmente não entendo. Eu já fiz vídeos sobre pilotos se perdendo antes, mas em todos esses casos, havia coisas que podiam ser mal compreendidas ou mal interpretadas. Mas aqui, o VOR RMI no cockpit deles deveria ter mostrado claramente que eles não estavam seguindo o radial de saída correto de jeito nenhum. Então, a única explicação lógica era que o comandante, que achava que conhecia muito, mas muito bem essa rota, agora estava simplesmente indo no feeling durante toda essa aproximação, baseado vagamente em referências visuais que ele já tinha identificado antes, e possivelmente apenas escolhendo indicações no cockpit que ele sentia que confirmavam a posição que ele achava que estava. Sobre o que o piloto responsável pelo monitoramento fazia, realmente não sei. Obviamente, é dever dos dois pilotos saber a posição da aeronave sempre. Porém, o gravador de voz do cockpit não mostrou que o outro comandante tivesse problemas com as ações tomadas. Talvez isso tenha ocorrido porque ele confiava no colega ou não quis se manifestar por outro motivo. Nunca saberemos. Essa falta de comunicação e verificação cruzada é realmente de partir o coração. E é claro, tudo isso ocorria enquanto o terreno, que poderia alertar a tripulação sobre o erro, seguia oculto sob uma espessa camada de nuvens, cobrindo as colinas ao sul do vale. Então, tudo isso significava que o voo 257 agora simplesmente continuava em sua proa de aproximadamente 210 graus, enquanto descia através da camada de nuvens. Ambos os pilotos não percebiam as montanhas perigosamente próximas, a poucas centenas de pés abaixo da altitude indicada. Dentro deste cockpit, nada além dos equipamentos de navegação pareceria imediatamente fora do comum. A aeronave estava totalmente controlável, sem avisos anormais nos instrumentos, e a tripulação achava que seguia corretamente o procedimento de aproximação. Então, do ponto de vista deles, o próximo passo lógico seria agora a curva de volta em direção ao aeroporto, que eventualmente os colocaria no curso de aproximação do ILS, um ILS que eles obviamente nunca encontrariam. E quanto ao sistema de aviso de proximidade do solo, então? Ele não deveria alertá-los sobre qualquer terreno que estivesse se aproximando deles? Bem, não exatamente. Isso porque esse 737 tinha um modelo inicial do GPWS, que começou a ser usado em aviões comerciais nos anos 1970. Essa versão funcionava monitorando a altitude da aeronave e a taxa de descida em relação ao solo diretamente abaixo dela, usando seu rádio altímetro. Se o sistema detectasse que a aeronave descia rapidamente em direção ao solo, acionaria um alarme alertando a tripulação para subir imediatamente. Mas esse sistema tinha uma limitação crítica. Esses primeiros GPWS podiam, como eu mencionei, detectar apenas o terreno diretamente abaixo da aeronave, e não qualquer terreno que estivesse se elevando à frente ao longo da trajetória de voo. Então, em áreas onde montanhas podiam surgir repentinamente do solo plano de um vale, por exemplo, o aviso normalmente chegava só instantes antes do impacto, pois o sistema só detectava o perigo quando a aeronave já estava perto do terreno. Nas décadas seguintes, várias mudanças tecnológicas mudaram drasticamente esse cenário. Aeronaves modernas possuem o sistema aprimorado de alerta de proximidade do solo, ou EGPWS, que usa bancos de dados detalhados de terreno e GPS para alertar tripulações sobre elevação de terreno à frente da aeronave, e não só abaixo dela. Além disso, a navegação por GPS e mapas móveis no cockpit permitem aos pilotos visualizar sua posição exata em relação ao terreno e aos procedimentos de aproximação em tempo real. Portanto, juntos, esses sistemas tornaram situações como esta muito difíceis de se repetir. Mas, como eu disse, o voo 257 não tinha esse tipo de avanço tecnológico. Então, seus pilotos continuaram em sua trajetória de descida através das nuvens, entre as encostas arborizadas das colinas ao redor. Às 12 horas, 46 minutos e 4 segundos, o controle de aproximação de Infal chamou o voo
257 para dar uma atualização sobre as condições no aeródromo, informando que, aproximando-se pelo leste, parte do aeródromo estava sob chuva. Mas o controlador nunca recebeu nenhuma resposta de volta. 12 segundos depois, ele então chamou novamente e pediu a altitude atual da aeronave, ainda sem obter resposta. O motivo foi que, durante as chamadas, o silêncio do cockpit foi abruptamente interrompido pelo barulhento alerta do GPWS dizendo: Pull up! Pull up! Assustados pelo alerta, os pilotos reagiram quase de imediato. O manche foi puxado para trás enquanto tentavam elevar o nariz da aeronave, mas já era tarde demais para que a manobra de escape tivesse sucesso. Assim, às 12 horas, 46 minutos e 23 segundos, a aeronave impactou a encosta arborizada da Serra de Tanding em alta velocidade, rompendo árvores enquanto a fuselagem se desintegrava pelo terreno íngreme. E todos os 69 ocupantes provavelmente morreram instantaneamente no impacto. Agora, o controlador de aproximação tentou várias vezes entrar em contato com o voo 257, mas sem sucesso. Outras aeronaves na área foram então solicitadas a tentar contato com o voo, tanto nas frequências do controle de tráfego aéreo quanto da companhia, mas ninguém jamais recebeu qualquer resposta. Então, às 12 horas e 55 minutos, o aeroporto declarou emergência total. Bombeiros, ambulâncias e equipes de busca foram acionados, enquanto aeronaves próximas buscavam sinais do jato desaparecido. A baixa visibilidade e as nuvens densas dificultaram a busca, forçando as aeronaves a abandonarem as tentativas de encontrá-lo. Horas depois, moradores da região montanhosa de Tanding relataram ter visto os destroços de uma aeronave, o que fez com que as equipes de resgate só chegassem ao local cerca de 5 a 6 horas após o acidente, onde encontraram os destroços do voo 257 espalhados pela encosta íngreme e arborizada a cerca de 37 quilômetros a sudoeste do aeroporto de Imphal, a uma altitude de aproximadamente 6.700 pés. A investigação acabou determinando que o acidente não foi causado por nenhuma falha mecânica da aeronave, mas sim pelo colapso na navegação e na consciência situacional por parte da tripulação técnica. Os investigadores concluíram que o acidente foi um típico voo controlado contra o solo, causado por erro de navegação e perda de consciência de posição. As recomendações destacaram maior rigor nos procedimentos de instrumentos, melhor treinamento da tripulação em consciência situacional sem radar e orientações mais claras para a checagem da posição antes de descer em áreas montanhosas. Mas eu sinto que há outra coisa aqui que também vale a pena destacar, que é o papel fundamental do piloto monitorando. É absolutamente crucial que vocês, pilotos, entendam que o piloto monitorando precisa fazer exatamente isso: monitorar. Porque erros ainda são cometidos e a pessoa com menor carga de trabalho geralmente é quem vai perceber isso primeiro. E se isso acontecer, deve ser comunicado claramente para garantir que a aeronave retorne a um voo seguro. E isso, às vezes, só pode ser alcançado por um piloto monitor ativo. No nosso curso virtual de Boeing 737, cujo link está na descrição e talvez na tela, Ben e eu discutimos essas questões e como pilotos de Boeing 737 atuam em cockpits modernos. Se você tem curiosidade sobre isso, ou talvez voe simuladores e queira fazer isso de forma mais profissional, então confira o curso. É muito recomendado por nossos participantes anteriores. Além disso, dá uma olhada nisso. Isso é do nosso último episódio da Caixa Preta e um novo está prestes a ser lançado, então certifique-se de estar inscrito nesse canal. Vou colocar o link do canal nos cards finais. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo ao Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!